Boa noite. Boa noite. Boa noite, princesas. Deu a hora aí. Esperar mais um pouquinho até o povo chegar. Como é que vocês estão? De onde vocês são? Ah, posso fazer perguntas? Vai comentando aí, depois a gente vê. Boa noite, boa noite. Bem-vindas. O som aí tá bom pra vocês? Alguém poderia me dizer aí se tá bom o som? Vocês estão me ouvindo bem? Oi. Olá. Boa noite. Queria pedir aí para quem tá chegando, só confirma para mim se o som tá bom. E eu queria também que vocês, agora logo nesse início aí da nossa live, enviassem um aviãozinho aí para pelo menos 2 amigas, 3 amigas, tá bom? Envia um aviãozinho aí, eu vou esperar vocês voltarem, tá bom? O tema da nossa live hoje é o divórcio começa na solteirice. É isso que nós vamos falar hoje. Ah, está bom sim. Obrigada, gente, por informar. A paz do Senhor. Boa noite. Isso aí. Vão colocando aí de onde vocês são, gente, para eu saber até, né, onde está alcançando aí essa live. Vai colocando aí o seu estado. Se quiser dizer a cidade também pode falar. Mas pelo menos o estado, né? O estado, o país. Vai que tem alguém de outro país aí. Não sei. Né? Enfim. Então envia um aviãozinho aí para pelo menos 2 amigas. Que eu tô te esperando aqui. Tá bom? Nós vamos falar hoje sobre o divórcio começa na solteirice. Nordeste. Eita, isso aí. Rio de Janeiro. Legal. Isso aí, gente. Que bom. Tem um tempo que eu não faço live, né? Eu até cheguei a fazer algumas lá no YouTube, mas agora eu tô voltando pra gente fazer aqui. Eu quero fazer aqui com vocês, no Instagram, tá? Rio de Janeiro, outra pessoa aqui do Rio de Janeiro. Legal, isso aí. Legal, gente. Vamos começar então? Senhor, que o Senhor esteja aqui conosco, abra nossa mente, nos ajude a entender aquilo que o Senhor quer falar com a gente. Amém? Em nome de Jesus, né? Amém. Amém. Vamos lá. Então vamos lá, né? Vamos começar. Nós vamos falar hoje que o divórcio, ele pode começar na solteirice, né? Eu tenho certeza que você já ouviu aí alguém dizer que o divórcio começa no namoro, né? E eu tô aqui trazendo o negócio mais para trás ainda, né? Começa na solteirice. E por que isso? Porque tem umas coisinhas que a gente precisa evoluir na vida para que a gente seja solteiras, né? Prontas para namorar e casar, né? Isso aqui que eu vou falar com vocês hoje, se vocês não estiverem prontas nesse sentido que eu vou falar aqui hoje, nem pense em namorar, não. Tá? Não pense em namorar ainda, não. Nem sequer pense em namorar. Espera um pouco mais e tenta trabalhar isso que eu vou falar aqui com vocês nessa live, para depois pensar em namorar, tá? Porque o namoro do cristão, ele é um namoro com o propósito de casar, né? O propósito do namoro para os cristãos é namorar para se conhecer, né? O namoro é para se conhecer, para ver se é isso mesmo que quer, pedir direção do Senhor, ter a confirmação do Senhor e casar.
Então, se você não estiver pronta, não pense nem em namorar ainda. Tá bom? Então, nós vamos falar hoje de 3 pontos. Quais são as 3 coisas que nós vamos falar aqui hoje? Só para você entender, e aí a gente vai desenrolar isso aqui, tá? Mas o que que vai acontecer aqui? O que que nós vamos falar hoje? 3 coisas que você precisa para você ser ainda solteira, para você pensar num relacionamento, tá? 3 coisas. Primeira coisa, você precisa adultecer. Você precisa amadurecer para a vida. Você precisa disso. Assumir responsabilidade de uma pessoa adulta, tá? A segunda coisa é você amadurecer espiritualmente. Vamos falar um pouquinho aqui sobre isso também. O que que é isso de amadurecer espiritualmente, né? Do mesmo jeito que não dá pra você entrar num relacionamento que você pretende se casar sendo uma criança, né, sendo infantil, você também não pode ser também uma criança, um bebê espiritual. Então essas 2 coisas você precisa ter para você começar um relacionamento, para que ele tenha a chance de dar certo, né, de não acabar em divórcio. E a terceira coisa, não menos importante, né, é você aprender, entender o seu valor, né? Eu vejo muitas pessoas entrando em relacionamentos ruins porque elas não entenderam o valor delas e acabam se relacionando com pessoas que não estão compatíveis com ela, né? Ela se sente tão diminuída que acaba se envolvendo num relacionamento que não é pra ela, tá? Nós vamos falar um pouquinho também sobre isso aqui, daqui a pouquinho, tá? Então, nós vamos começar a falar, então, aqui do primeiro ponto. O que que faz, né? Acabar tendo chances aí de você acabar num divórcio se você começa um relacionamento assim, né? Vamos trabalhar isso aqui ainda solteiras, tá bom? Então, a solteira precisa adultecer. Ah, Dani, essas coisas que você falou, não posso mudar depois que eu casar? Pode, você pode. Só que vai ser mais difícil, né? Vai ser mais difícil. E depois que você já estiver casado, ainda tem aquele peso, né, da responsabilidade de você manter o casamento. Porque estou falando aqui com cristãs, sou cristã, estou falando com cristãos, né, com cristãs. E a gente tem a consciência de que o casamento, ele não é para ser desfeito, né? O casamento, ele é até a morte, né? Então, a gente tem essa consciência. Deus odeia o divórcio, né? Então, é melhor que você se prepare, tá? Antes, para que você tenha uma chance maior de que não ocorra o divórcio, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar aqui da primeira coisa, né? O adultecer, né? Como que uma criança vai casar, né? Como que uma adolescente vai casar? E hoje nós temos visto muitas adultas que não adulteceram, né? Que ainda estão sendo infantis, que ainda não assumiram responsabilidades de adulta, né? E isso complica a vida, tá? Ah, Dani, do que você tá falando exatamente? Vamos falar aqui de algumas coisas? Por exemplo, você é solteira e você não tem a mínima noção, por exemplo, de quanto seus pais, né, ou quem banca você, né, as despesas deles. Assim, você não tem noção de quanto custa a energia da sua casa, né, a água da sua casa. Você nem sabe quando troca o gás lá na sua casa, né? Você não tem ideia, sei lá, do valor do aluguel ou da parcela da casa que tá pagando ou né? Você não tem ideia. Questão financeira, você não tem ideia de quanto custa bancar uma família, né? Um lar. Quanto custa isso? O conforto que você tá tendo hoje aí, que alguém esteja te bancando, né? Se for o seu caso. Sei que muitas solteiras, né, já trabalham, têm as suas vidas e pagam as suas contas e tudo mais, né? Mas muitas não. Muitas não tem nem noção, não tem noção de quanto que gasta no supermercado por mês, não tem noção de quanto que é para bancar uma família, né? Da questão do supermercado, não tem noção, não tem ideia disso. Então ainda tá numa postura tão infantil, que nem quer saber, né? Não sabe nem quer saber, tá numa postura tão infantil que não tá nem aí, né? Outra questão que a pessoa não faz
questão é solteira e tá de boa, assim, sem se preocupar, a pessoa não sabe fazer as coisas de dona de casa, né? A mãe que faz, alguém que faz para ela, ou às vezes tem empregada, né? Às vezes tem uma pessoa que trabalha na casa e a pessoa não tem noção, a pessoa não sabe lavar uma meia, a pessoa não sabe fazer um arroz, né? A pessoa não sabe, não tem ideia, né, de que, né, o lixo não se joga sozinho, né? Alguém tem que pegar, recolher o lixo, né? De cada banheiro, da cozinha, de cada lugarzinho, recolher e jogar fora o lixo, né? Ensacolar e tudo mais. Então, coisas que... Isso é coisa de adulto. Isso é coisa de adulto. E tem gente ainda morando na casa dos pais e não tem noção de nada disso. Tá tudo limpo, tá tudo arrumado e não tem, assim, nem noção, assim, de ser grata por estar recebendo tudo na mão, porque é como se, assim, fosse automático. Mas então tem uma coisa para te dizer. Casa não é autolimpante, né? Roupa não se lava sozinha. Ah, é a máquina que lava, é mesmo? Você já experimentou separar as cores, virar o avesso, abotoar as roupas, colocar lá dentro? Parece muito fácil, né? Quando é outra pessoa que faz, você fala, ah, não, quem lava é a máquina, né? Quem lava é a máquina. Sim, mas existe um trabalho para você colocar ali na máquina, para você tirar, para você estender, né? Depois você tem que dobrar, você tem que passar, enfim. Então, colocar no cabide, umas são dobradas, outras são no cabide, toda uma organização, né? E se você é essa pessoa que já encontra tudo pronto, que simplesmente vai lá no guarda-roupa, né? Toma um banho, já pega a roupa, tá tudo prontinho, você ainda não tá pronta. Você ainda não está praticando o que é ser adulta, o que é ser uma adulta que será uma mãe de família, né? Que será uma mulher que terá uma família ali sob seus cuidados, né? Então isso que hoje a sua mãe faz por você, ou você tem alguém que ajuda ali, e que você não está preocupada em aprender, não está preocupada em saber, isso é infantilidade. Se você já tem aí, né, pelo menos 18 anos de idade, não é possível que você ainda, né, deixe que a sua mãe faça tudo por você, né? Não é possível que você não tire, nem que seja assim, uma vez na semana, você não faça uma comida, que você nem saiba cozinhar, né? Então aqui esse ponto também, né, tem a arrumação, a organização da casa, a limpeza da casa, mas tem também a questão da alimentação, né? Como que uma moça que pensa em ter um relacionamento para o casamento não sabe fazer, fala que só o basiquinho, arroz, feijão e um bifezinho, né? Uma batatinha frita, né? O pratinho básico do brasileiro, né? Como que uma moça pensa em namorar, em casar, se não sabe fazer? Ah, não, eu vou casar, eu sempre vou pedir comida, eu nunca vou cozinhar, eu sempre vou pedir comida. Olha só para você ver o nível da preguiça dessa pessoa, né? Ela não quer nem aprender, não quer nem aprender. E uma coisa eu te digo, a vida tem altos e baixos, né? Que bom, se você realmente tiver essa condição de só comer fora, né? De gastar dinheiro comprando a comida pronta, maravilhoso, né? Que bom pra você. Mas não é nem a questão de você ter a condição, é a questão de você saber. Isso tem a ver com adultecer, entendeu? Isso tem a ver com adultecer. Você precisa saber, né? Se você tiver 10 empregados na sua casa e você tiver uma cozinheira, um chefe trabalhando para você, você tem que saber o que é para você orientar a pessoa, para você explicar para ela como que a sua família gosta das coisas, né? Até para você dar ordem, é bom que você saiba, né? O mínimo, gente, o mínimo, né? Saiba pelo menos o mínimo, né? Fazer um bolinho, fazer uma sobremesa, alguma coisinha, né? Uma gelatina, gente. Tem gente que não sabe fazer gelatina, não sabe fazer miojo, não sabe fazer gelatina, né? Então, assim, são coisas que a pessoa, você identifica essa criança da pessoa, né? Que não morreu, né? Que a pessoa não adulteceu, que ela ainda está naquela de mamãe me dá, mamãe faz pra mim, né? Então, é preciso evoluir, é preciso desenvolver aquilo que são coisas que adultos fazem, né? E que hoje nós vemos tantas pessoas que não fazem, que não estão preocupadas com isso.
tá bom? Então é preciso saber isso aí. Outra coisa que nós precisamos também fazer, que envolve isso também, né? Porque se você assumir essas responsabilidades de adulta, você vai ter que acordar um pouco mais cedo, né? Talvez vai ter que dormir um pouco mais tarde, né? Mas não vai ser para assistir Netflix, né? Então, assim, o acordar mais cedo, dormir mais tarde e o abrir mão um pouco de lazer, né? Você ter horário para lazer, você ter um limite para você ter lazer, né? Não é aquela coisa de todo dia eu tenho que assistir um filme, eu tenho que assistir uma série. Todo dia eu tenho que jogar joguinho na internet. Todo dia eu tenho que não sei o que. É tanto lazer, tanto lazer, tanto lazer, você se acostuma ao prazer rápido, né? A ter prazer rápido e a sua vida acaba ficando uma insatisfação constante, porque você já pegou o jeito de saciar, né, os seus desejos rapidamente. Então isso prejudica também a sua evolução humana, tá? Então você precisa estar preocupada em desenvolver o seu lado adulto, né? Deixar de ser criança e assumir responsabilidades. Outra coisa que você tem que assumir responsabilidade já desde antes de casar, desde antes de pensar em ter um relacionamento. Você precisa assumir a sua responsabilidade com relação à sua saúde. E do que eu tô falando aqui? A sua alimentação, né? Normalmente quem gosta de estar aí de frente de Netflix e tudo mais, quer comer o quê? Quer comer um monte de porcaria, um monte de batatinha, pizza, não sei o quê. Gente, não é que você não possa comer isso, mas você precisa estar atento à sua saúde para ver como que tá isso aí, né? Fazer um exame de sangue de vez em quando e saber como é que tá isso aí. E isso não ser assim, o que é sempre, porque não tem como você não adoecer se você viver na batatinha frita, se você viver nas caixas de bombons, entendeu? No chocolate e tudo mais, não tem como você não adoecer. Então, não espere casar, porque, não, quando eu casar eu vou me preocupar em, né, aí quer emagrecer depois que casa, ou quer, entendeu? Não, cuide da sua saúde, não é nem questão de aparência não, tô nem falando de aparência aqui ainda. Tô falando de questão de saúde, tá? Você precisa ter a responsabilidade adulta de cuidar da sua saúde. Uma atividade física. Não faz uma caminhada na semana, entendeu? Aí, ó, não ajuda a mãe, né? Não sabe fazer uma comida, adora um videogame ou filme, se empanturra de besteira, come um monte de besteira, entendeu? Não cuida da saúde, não faz atividade física, não faz nada, entendeu? Como que uma pessoa assim quer pensar em namorar? Porque se o namoro é pra casar, como é que você quer pensar em namorar sendo essa pessoa, entendeu? Então não tem como, a gente precisa crescer, a gente precisa adultecer, tá? Outra coisa também, de adulto, coisa de adulto também, é não ficar choramingando porque ninguém te chama pra sair, entendeu? Ficar bancando a pessoa que, não me chama pra sair, não saio, né? Ou então, sair pra quê? Aí quer se isolar também, entendeu? Então, também ser adulta, você procurar se relacionar com as pessoas, tá? Procurar ter relacionamentos, procurar ter boas amizades, ter pessoas ao seu redor, né? Se relacionar com pessoas, isso faz parte da vida adulta, você aprender a lidar com gente. Isso faz parte da vida adulta. Precisamos crescer nisso também, tá? Então, deixa eu ver o que mais que eu notei aqui. Está faltando alguma coisa? Eu acho que é isso, da parte de adulta. Então, pense bem, são coisas que não é bom que você espere se casar para evoluir nisso, tá? Então, cuide disso, cuide da sua saúde. Faça alguma atividade física, se alimente direito, procure fazer um check-upzinho no médico, né? Pelo menos uma vez no ano, faz um exame de sangue, vê como é que tá o colesterol, como é que tá o açúcar no sangue, procura saber como é que tá, entendeu? E se cuida, né? Procura aprender a fazer as coisas, saiba fazer uma comida, saiba arrumar uma casa, né? Eu desafio aqui, né? Se tem alguém aqui que tá nessa situação, eu desafio aqui. Assume a responsabilidade de cuidar da sua casa e fazer a comida por uma semana. Assume essa responsabilidade. Dani, eu trabalho fora, não dá pra mim. Então assume no final de semana. Assume no final de semana. Você fazer o jantar no sábado, você fazer as refeições do domingo,
para sua família, entendeu? E lavar uma roupa, e arrumar a casa, limpar a casa, lavar um banheiro, tá? Te desafio aqui, se você não tem esse hábito, se você ainda não evoluiu nisso, te desafio a fazer isso, tá? Pelo menos no final de semana, dar esse descanso à sua mãe, entendeu? Então vamos lá para o segundo ponto. O segundo ponto, então, é que a solteira, ela precisa amadurecer espiritualmente. O que é isso, Dani, de amadurecer espiritualmente? A pessoa quer se relacionar, quer começar a namorar, quer casar e ainda tem pecados de estimação, né? E aqui eu tô falando de coisas mesmo que vocês sabem o que é, né? Quer dizer, a pessoa ainda tá na pornografia, a pessoa masturbação, a pessoa tá não abandona de jeito nenhum a sensualidade, tá? Que isso é lascívia, né? Quando você acaba fazendo outra pessoa pecar. Então, assim, tem pecadinhos de estimação ainda na solteirice. E aqui eu quero frisar uma coisa. Você acha mesmo que o fato de você casar faz você mudar? Ah, não, quando eu casar eu mudo. Você acha que se você casar você vai mudar porque você casou? Assim, no automático? Então é muito mais fácil quando você já chega preparada no casamento, tá? Quando você já está pronta, né? Não dê esse trabalho todo pro seu marido, né? Então, assim, prepare-se, evolua antes, né? E outra coisa também com relação aqui a pecados. Quando a gente entra num casamento com pecados, isso é uma brecha pro diabo atacar o seu casamento. Então é preciso fechar essas brechas antes. Não entre num casamento, né? Não entre nem no namoro, porque o namoro é para se casar. Entre cristãos é isso. Então não entre nem no namoro se você tá com esses pecadinhos de estimação, tá? Não entre nem no namoro, porque é brecha. E depois que casar, o diabo vai ter legalidade de botar o dedinho lá no seu casamento. Então, ó, perceba, olha o tema que a gente está falando, né? O divórcio começa na solteirice. Se você não se prepara assim antes, se você não vive a vida de solteira que Deus pede para você viver, né? Como eu canso de falar aqui, né? O versículo lá, se eu não me engano, 1 Coríntios 7:34. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. É no corpo também, entendeu? Então, nós precisamos nos preocupar com o nosso amadurecer espiritual. Aí o que acontece? Você quer uma pessoa liberta do pecado. Não, ele não pode... Por exemplo, né? Você quer o seu namorado curtindo as meninas de biquíni no Instagram? Você quer? Porque não deixa de ser uma pornografia, entendeu? É sensualidade, enfim. Não, eu não quero que meu namorado ou meu marido fique curtindo as mulheres, né? Seminua na internet. Pois é, mas você também vê, entendeu? Assim, não quero que ele seja liberto disso, daquilo, eu quero que ele seja liberto de vícios, quero que seja assim, mas você tem vício, entendeu? Às vezes você bebe, não, o cara não pode beber, mas você bebe. O cara não pode ser viciado em videogame, mas você é, entendeu? Então você precisa amadurecer espiritualmente, né? Ser cheio do Espírito Santo, ter o fruto do Espírito, né? Um deles é o domínio próprio, né? Então, é necessário esse amadurecimento. Outra coisa, né? Eu quero casar com um rapaz que seja um cara que me chama para orar, que a gente jejue junto, que a gente leia a Bíblia. E você lê? Agora, enquanto você está solteira, você lê a Bíblia? Enquanto você está solteira, você jejua? Né? Enquanto você está solteira, você ora? Você ora todo dia? Quando vieram os filhos, como é que vai ser? Você vai esperar casar, você vai esperar ter filho para aprender a ler a Bíblia todo dia? Para aprender a ensinar seus filhos, ser exemplo para eles aprenderem a orar porque estão vendo o pai e a mãe orarem? Então você não pode deixar isso para depois. Isso precisa acontecer agora. Entendeu? Isso precisa ser desenvolvido agora. Quando você casar, não vai ser nossa, tem que parar ali para orar um pouquinho. Desculpa. O marido chamou pra orar. Todo dia meu marido chama pra orar. Ué, você não queria um homem de Deus? Você não queria um homem de Deus? Que bom e que bênção se ele for esse homem que te chama pra orar toda hora.
né? Que bênção, vai ser uma bênção, né? Um homem que se preocupa em jejuar, que jejua aí, ó, 2 vezes na semana pelo menos, ele jejua, que ele faz propósito de oração, que ele tá ali atento à Bíblia, que se você perguntar a ele, ele sabe te responder uma dúvida da Bíblia. Por quê? Porque ele é uma pessoa que evoluiu também espiritualmente para poder estar casado com você, entendeu? Agora você não quer nada. Como? Como que Deus vai apresentar vocês dois para se casarem se você não é essa pessoa compatível com esse rapaz, né? Você precisa ser essa pessoa compatível com ele, essa pessoa que ora, que busca, tá? Deixa eu beber uma água, gente. Garganta secou. Ai. Enfim. Então é preciso evoluir espiritualmente, amadurecer espiritualmente. O que mais tem a ver com amadurecer espiritualmente? Ser mansa, ser compassiva, ser amável. Se tem uma coisa que causa divórcio, irmãs, princesas, é a mulher ser rixosa, a mulher ser briguenta. Tudo ela briga com o marido. Tudo. Se ele não jogou o lixo, você não jogou o lixo, você falou que ia jogar, e vai no ouvido dele porque ele não jogou o lixo. Gente, aprende a ser mansa, aprende a não brigar por tudo, já aprende agora, na solteirice. Como é que você aprende agora na solteirice? Respeitando os seus de casa, principalmente se você tiver homens, né, na sua casa, né? Eu sei que tem gente que às vezes não tem a figura do pai em casa, mas às vezes tem um irmão. Então, assim, os homens da sua casa, aprende a respeitar, a honrar os homens da sua casa, né? Homem nenhum gosta de ser tratado como cachorro, tá? Homem nenhum gosta de ser tratado com falta de respeito, com uma violência na sua fala, tá? O jeito de falar assim, eu falei pra você fazer isso e você não fez. Homem nenhum suporta isso, entendeu? Você provoca a ira dele, daqui a pouco ele tá te tratando mal, você tá, eu só pedi pra ele fazer isso, mas não é o só pedir, é como você pediu, você não tá sendo mansa, não tá sendo sábia, não tá sendo edificadora, entendeu? Quantas vezes você já viu aí, entre irmãos mesmo, a mãe fala pra fazer uma coisa, aí a irmã quer jogar pro irmão, e aí ela pega e fala de um jeito grosseiro com o rapaz, como se ele fosse um cachorro. Eu tô falando assim pra vocês entenderem, né? Mas assim, trata de um jeito tão desrespeitoso. Então, se você não aprendeu ainda a respeitar os homens da sua casa, ainda solteira, você acha mesmo que quando você casar, você assim, vai acontecer uma mágica e você simplesmente vai respeitar o seu marido do nada? Não vai. O fato de casar não te muda. Você precisa mudar o quanto antes. Dani, mas tem gente que casa e depois muda. Sim, você vai arriscar. Porque calma que a gente tem mais coisa aqui pra falar aqui ainda. Entendeu? Então, assim, seja sábia, seja uma mulher sábia, busque a sabedoria, seja uma mulher que edifica, não que destrói. O que é que edifica? Né? O que é que destrói? Quando você é briguenta, você está destruindo. Quando você fala com grosseria, você está destruindo. A mulher, ela é a delicadeza, a beleza da casa, né? Ela precisa passar essa feminilidade, né? Não se espera de uma mulher grosseria. Não se espera de uma mulher essa violência, tá? Essa raiva da vida, parece estar com raiva do mundo, da vida, tá? Então, isso é o evoluir espiritualmente, tá? Outra coisa que é evoluir espiritualmente, tá? Perdoar. Agora o negócio pegou, né? Perdoar. É uma maturidade espiritual. Você precisa decidir perdoar e perdoar, entendeu? Um tal de ficar com raiva de todo mundo. Não consegue ter amiga porque todo mundo faz alguma coisa contra você. Você não consegue aceitar o jeito da pessoa. Ninguém é como você. Ninguém nunca vai ser como você. Você é única. Cada um é único.
Então você precisa ter esse entendimento de que se relacionar é uma coisa complicada e as pessoas vão te decepcionar mesmo. E você precisa estar preparada, pronta para perdoar, né? E não ser aquela pessoa que agora não fala com fulano mais. E aí embica e negócio. E aí todo mundo que você conhece, porque toda hora vai... as pessoas em algum momento vão te decepcionar, porque as pessoas são falhas. Nós também somos falhas, né? Então nós precisamos aprender a perdoar. Isso também tem a ver com a nossa evolução espiritual, né? Fazer aquilo que está na Bíblia, né? Amar o próximo, ajudar o próximo, né? Isso tudo tem a ver com a nossa evolução espiritual, tá? Ao invés de ser uma pessoa briguenta, amarga, uma pessoa que guarda rancor, né? Isso só faz você ser uma pessoa pior. Isso não faz você ser uma pessoa melhor, né? Então você precisa evoluir, maturidade espiritual, gente. A gente precisa evoluir nisso aí. E evoluir antes de casar, né? Uma pessoa amável, assim, ser uma pessoa amável. Você quer ser amada. Você quer que o rapaz, né? A pessoa com quem você vai se casar, que seja uma pessoa que vai te amar como Cristo amou a igreja. Mas você não é capaz de ser uma pessoa dócil e amável com ele, né? No caso, ainda com a sua família de origem, né? Você não é capaz de ser amável com a sua mãe, né? Com o seu pai, com seus irmãos. Então, assim, você quer tudo pra você, mas você não sabe dar isso ainda, né? E casamento é o quê? Casamento, a gente tem essa visão, porque eu quero que ele seja isso, que ele faça isso, que ele faça aquilo. Mas olha, se você não está com a consciência de que o casamento é serviço, serviço de quem? Serviço seu. Você vai servir, o seu cônjuge vai servir o seu marido, entendeu? Porque aqui nós estamos falando para mulheres, né? Estamos falando para as mulheres. Então, se você não tiver essa consciência, você não está preparada nem para pensar em relacionamento. Você não pode pensar em relacionamento, né? Se você acha que vai casar e não vai precisar orar, não vai precisar cuidar da casa, não vai precisar se relacionar com pessoas, não vai precisar ser amável, não vai precisar... Meu Deus, o divórcio já está encomendado. Você está entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, olha só, né? Vamos passar então para o nosso terceiro ponto. Ah, só mais um detalhe também, sobre ser sábia, né? Sobre ser sábia. Dani, como é que eu faço para ser sábia? Como é que eu faço para ser sábia? Não sei se eu sou muito sábia, não. Como é que faz? A Bíblia fala que se tem uma coisa que você pode pedir que Deus dá liberalmente, é sabedoria. Então, se você acha que você não está sendo muito sábio, peça a Deus. Mas peça mesmo. Peça, entendeu? Senhor, eu quero sabedoria. Me dá sabedoria, eu preciso de sabedoria, Senhor. Me ajuda aqui, eu preciso de sabedoria, porque eu quero casar. E eu quero ser uma mulher sábia quando eu casar. Então, eu já quero ir treinando agora. Eu quero ser uma mulher sábia agora, antes. Para quando eu casar, eu exercer essa sabedoria dentro do meu lar. Para que meu lar não seja destruído, né? Mas que eu edifique, né, o meu lar, tá bom? Beleza. Vamos então aí para o nosso terceiro ponto, né? Que é a questão do se dar valor, tá? Vamos falar então aí dessa parte que é muito, muito, muito importante. E eu acredito que muitos divórcios aconteceram, já aconteceram, né? Ou estão aí prestes a acontecer por conta disso aqui, tá? Quando a mulher, ela não entende o valor dela, quando ela não entende o valor dela, ela se vitimiza, ela se coitadiza, né? Que ela se acha a coitada, né? Eu até coloquei um post aí agora há pouco falando disso. Não tem como você se assumir coitada e se assumir filha de Deus. Não tem como. As duas coisas juntas, não tem como, tá? Se você se assume coitada, você não é filha de Deus, entendeu? Você não tem como, são incompatíveis, tá? Então acontece, quando a moça, ela se põe numa situação de coitada, quando ela não se dá o devido valor, ela se sente menor. E ela se sente tão diminuída, ela se sente tão assim sem valor, que quando o rapaz se interessa por ela, às vezes esse rapaz não é lá boa coisa, ela aceita aquele rapaz que, né, ela não deveria aceitar, que não está no mesmo patamar dela ali, de nível né, do que eu já falei aqui, da questão da responsabilidade como adulta e da questão do amadurecimento espiritual. Ele não está compatível com ela. Ela enxerga nele um monte de defeito, ela vê que o jugo está desigual, mas mesmo assim ela fica com ele, sabe por quê?
Porque ela acha assim, eu não vou conseguir ninguém melhor com ele do que ficar sozinha. E, gente, pode pegar aí o depoimento de um bocado de mulher aí divorciada que você vai ver. É melhor ficar sozinha. Tô te falando. É melhor ficar sozinha. Então, entenda uma coisa. Entenda o seu valor. Você precisa entender o seu valor. Como é que eu faço isso, Dani? Como é que eu faço para entender o meu valor? Primeira coisa, resolva a questão da paternidade, né? Você precisa se resolver com relação à paternidade, né? Até procure no YouTube, se você nunca teve uma ministração sobre isso, com relação à paternidade, para que você entenda o que é ser filha de Deus. Tá? Você precisa entender isso, internalizar isso, a sua identidade de filha de Deus, para você se valorizar. Não é o se valorizar porque você merece, porque você é a tal, a bambambam, a melhor cocada que existe, né? Não é isso, entendeu? Você se valorizar no sentido seguinte, você é uma filha de Deus, entendeu? Você é uma princesa, então isso te dignifica. Tá? Isso faz de você alguém digna, isso faz de você alguém especial. Por quê? Porque você é filha de Deus. Deus enviou Jesus para morrer por você. Você precisa se dar valor, tá? Então, o que acontece? A Bíblia fala que Deus, que do Senhor vem a esposa sábia, né? A Bíblia fala assim. E fala que quem encontra uma esposa, encontra algo bom, né? Alcançou a benevolência do Senhor. Então perceba que a mulher, né? Olhando nesses textos bíblicos, a mulher, ela é o presente que Deus está dando para o homem, né? Agora é saber se é um presente mesmo, né? Porque se é uma mulher rixosa, se é uma mulher, né? Tudo que nós já falamos aqui, né? Se você é uma mulher infantil, se é uma mulher que não amadureceu ainda espiritualmente, se você ainda não é uma mulher sábia, se você ainda, né, não está preparada, aí não é bem assim um presente, né? Então você precisa estar preparada, tá? Mas o que a Bíblia fala é o quê? Que você é o presente, você é o presente. Então se prepare, seja de fato esse presente, para Deus te dar a esse homem, tá? Então, entenda o seu valor, no sentido que, assim, a formação da família, né? A formação da família depende de você também. O que eu tô falando para mulheres, tá, gente? Tô falando para mulheres. Então, depende de você. Você tem valor. Você não pode se sentir tão diminuída a ponto de aceitar a pessoa que não está compatível com você. Entendeu? Você precisa entender isso, porque para não dar divórcio lá na frente, você tem que ser, né? Ser uma filha de Deus, posicionada como filha de Deus, como princesa, né? Ter atitudes e postura como uma princesa, como uma filha de Deus, sem coitadismos, tá? E você também precisa saber escolher com quem que você vai casar. Quem que você vai dar o seu sim, tá? Então não adianta só você ser tudo isso, né? E se preparar e ter todo o negócio, se na hora de você escolher, mesmo você sendo essa pessoa, você... Ah, não, vai que, né? Eu não quero ficar sozinha, tô com medo de não casar, entendeu? E acaba ficando com o primeiro que aparece, tá? Então, assim, vigia nisso aí, vigia. Porque disso também depende você não divorciar, tá? Você precisa saber escolher, não se sentir essa coitada que não pode escolher alguém, entendeu? Compatível com você, tem que ser, na verdade o ideal é que seja um pouquinho acima de você, por exemplo, ao nível espiritual e responsabilidade de adulto. Pela Bíblia, o homem é o provedor, né? Então assim, como que você trabalha, você tem o seu dinheiro e aí você vai casar com um cara que tá desempregado, né? Aí ficou fora, entendeu? Outra coisa, nível espiritual, né? Se você é uma pessoa que você tá sempre nos cultos, né? Mais do que, tá, gente? Que vida espiritual é mais do que ir na igreja, né? O ir na igreja é só um detalhe a mais, né? Mas a verdade
a sua vida espiritual, sua vida com Deus. Estou falando de você passar tempo na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, os assuntos que, né, o que você está passando na sua vida, ou lendo sistematicamente a Bíblia, né, procurando saber o que contém ali para você viver aquilo, né? A sua vida de oração, você tem um relacionamento com Deus, conversa com Deus. A sua vida de jejum, tá? A gente precisa matar isso aqui, gente. Matar a carne, entendeu? Então é preciso jejuar, crente jejum, gente, jejum direto. Aí acontece, aí você tá tendo uma vida, um relacionamento com Deus, e o rapaz que você tá, né, se relacionando, não tem isso. Ele não ora, ele não lê a Bíblia, ele não jejuma, nunca comenta de nada. Um dia vai na igreja, outro dia não vai, e aquela coisa, entendeu? Então, vocês precisam ter uma compatibilidade nisso aí, mas tem um detalhe. Como o marido, o homem é que será o seu líder, o profeta, o sacerdote da casa, ele tem que ser ainda um pouquinho mais que você, tá? E às vezes você tá querendo um homem de Deus, um homem de Deus, um homem de Deus, e ele não vem, sabe por quê? Porque você não tá fazendo nem o mínimo, entendeu? Então você precisa ter um patamar aí de nível espiritual e de ser adulta, né? E precisa entender que você não é uma coitadinha para você não aceitar qualquer coisa, entendeu? Saiba o seu valor e não aceite qualquer coisa porque você sabe o seu valor por ser filha de Deus, só pelo fato de ser, né, digna porque você é uma filha de Deus, mas também por causa das coisas que você também evoluiu, né? Então tenha essa consciência, tá bom? Tenha essa consciência. Outra coisa também que muitas vezes faz a pessoa se sentir, né, diminuída, se sentir a coitada e se vitimizar muito e tudo mais, é o quê? Amargura e falta de perdão, gente. Amargura e falta de perdão. Você precisa liberar os fardos, né, os pesos da sua vida, para que você tenha, para que você consiga se ver sem esse peso, né? Para que você consiga entender o seu valor. E aí sim você ter um relacionamento. Então, se você tá na posição de vítima, de coitada, né? Sem perdão também, destruída emocionalmente, sei lá, por um outro relacionamento, enfim. Você não pode começar também. Você tá curada. Você precisa estar curada para você entender o seu valor e não embarcar em outra furada, entendeu? E acabar ficando de novo com outra pessoa tão ruim quanto ou pior, tá? Então precisamos entender isso. Então, tudo isso, se você tratar tudo isso, se você entender tudo isso, evoluir em tudo isso, antes de se casar, vai ser muito mais fácil para quando você casar, as coisas funcionem, né? O casamento flua, né? Porque que acontece? O casamento já tem suas dificuldades próprias do casamento, que tem coisas que, tipo assim, né? Eu sempre falo, né, de treinar, né? De treinar na solteirice, mas tem coisas que não vai dar para treinar na solteirice. Então você já vai ter que resolver essas coisas de casada estando casada. Mas aquilo que dá para ser resolvido antes, resolva antes. Resolva antes. Esteja preparada para o casamento. E quando você for escolher alguém na hora da sua escolha, escolha alguém que esteja preparado também, como homem, quem vai ser o seu líder, tá? Ele vai ser o seu líder, ele vai ser o seu sacerdote, o profeta da sua casa, tá? Ele vai ser a responsabilidade de provedor é dele. Então, assim, tenha isso em mente, para na hora da sua escolha você não dar uma besteira dessa, tá? Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte. Quem não sabe ainda, mas eu acredito que todo mundo tá aqui sabe, mas quem não sabe ainda, eu tenho um curso que se chama Princesas do Reino por Amor ao Pai. Tudo começa, gente, com o nosso amor ao Pai. Porque se a pessoa não tem essa visão, essa ideia de amar a Deus, ela não tá nem aí para adultecer. Ela vai ouvir essa live aqui e vai achar tudo besteira. Ah, adultecer, tô nem aí. Entendeu? Ah, amadurecer espiritualmente, não tô nem aí. Ah, casar, vou casar com quem eu quero, não interessa. Entendeu? Não interessa se ele é bom, se ele é ruim, eu vou casar com quem eu quero. Então, vai ouvir isso aqui e não vai... Pra ela não vai ter proveito. Entendeu? Por quê?
Porque tudo que eu tô falando aqui, e esse desejo da gente querer ser uma pessoa melhor, é porque a gente ama Deus, e a partir disso a gente ama a nós mesmas, e a gente ama o nosso próximo, que inclui a nossa família de origem, que inclui o nosso marido, os nossos futuros filhos, tá? Então o que acontece? Primeiro é o amar a Deus. Por isso que o curso chama Princesas do Reino por Amor ao Pai, tá? Porque tudo começa no amor ao Pai. É porque você ama o Pai que você quer mudar, que você quer evoluir, que você quer ser melhor, que você quer agradá-lo, tá? Então, o que acontece? Eu criei esse curso para você conseguir entender, né? E se posicionar como uma princesa, como uma verdadeira filha de Deus, tá? E as inscrições estão abertas. E como eu prometi que ia ter uma surpresinha nessa live, eu criei um cupom, tá? Um cupom de desconto para as 10 primeiras pessoas, 10 primeiras mulheres, tá? Que o curso é proibido para homens, é só para mulheres, tá bom? É voltado para mulheres solteiras, tá? Ah, Dani, sou divorciada, sou viúva, queria fazer, sou casada, queria fazer o curso. Você pode fazer, não é proibido que você faça. Mas o curso é direcionado para solteiros, certo? Então, eu criei um cupom de desconto para quem, né, para as 10 primeiras mulheres que me enviarem uma mensagem agora no direct, assim que a gente terminar aqui essa live, que me enviar essa mensagem, vai ganhar um cupom de desconto de 10%, tá? Para essas 10 primeiras. E o que é para escrever lá nessa mensagem no direct? É para você mandar uma mensagem para mim assim, não tem nada a ver, só para eu saber que você viu a live até o final, tá bom? Não tem nada a ver. Mas a live, mas é para você escrever assim, você manda um direct para mim apenas escrito assim, sorvete de morango, tá bom? Sorvete de morango. Você envia uma mensagem para mim com essa, né, sorvete de morango, que eu vou te enviar o cupom de 10% de desconto para as 10 primeiras que saindo aqui da live ir lá e me enviar essa mensagem, tá bom? Então, é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, né, e estejam fazendo bom proveito aí de tudo que a gente falou aqui, tá? Nessa live de hoje. Na terça-feira que vem nós teremos uma nova live, né? E o assunto é sobre pretendente. Eu vou falar algumas coisas sobre mim, né? O que seria um pretendente pra mim e tudo mais. Mas só, gente, que eu não vou falar só de mim, né? Porque é pra aproveitar pra vocês. Então eu vou falar aqui de algumas coisas do que você deve ficar atenta na hora de você escolher o seu pretendente. O que é um pretendente e o que você deve, né, observar aí para a questão do seu pretendente, como você deve escolher, tá bom? Então não perca também a live semana que vem, terça-feira que vem, às 8 horas, mesmo horário aqui, eu espero vocês, tá bom? Então eu vou encerrando a live por aqui, agradeço vocês que estiveram aqui até o final, tá? Quem não viu, vou tentar aqui deixar gravada, e me manda a mensagem lá que eu vou enviar o cupom para vocês passarem pro lado de cá e serem minhas alunas. E nós vamos juntas criar um exército de princesas nesse país, tá? Um exército de mulheres que são posicionadas, né? Mulheres adultas, mulheres que não são infantis, mulheres que são amadurecidas espiritualmente, mulheres que sabem o seu valor, tá? Porque são filhas de Deus. Amém? Então é isso, gente.